Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do AAM Capacita. E essa edição está contando com a parceria com o IPAAM no Plano de Ação para Enfrentamento à Estiagem e Eventos Climáticos Ambientais. Esse termo de cooperação técnica firmado entre o IPAAM e a Associação Amazonense de Municípios. Hoje o tema é sobre procedimentos para regularização das atividades da pesca e aquicultura, que será ministrado pelo palestrante Carlos André Silva Lima, que é gerente de controle da pesca. Bom dia, senhor Carlos, seja muito bem-vindo. Bom dia, agradeço o convite. Obrigada. E antes da gente iniciar a nossa apresentação, eu lembro a vocês de mandarem o nome e a cidade onde vocês estão nos assistindo. Deixa eu ver aqui, já tem um bom dia para... Deixa eu ver quem foi que mandou aqui para a gente. Acredito que seja a Madalena. Bom dia, Madalena, de onde você está nos assistindo, por gentileza. Bom dia a todos, bom dia especial ao amigo engenheiro de pesca André, olha isso, o André já lhe conhecem aqui, bom dia a todos. Áurea Priscila de Boa Vista do Ramos, bom dia, muito obrigada pela participação de vocês aqui conosco. E antes da gente iniciar, lembrando também que após a apresentação vai ser aberto as perguntas do chat. Por gentileza, seu André, pode começar a apresentação. Tá. Prepare uma apresentaçãozinha aqui. Vou tentar abrir aqui para facilitar, né, até o pessoal acompanhar de maneira mais fácil. Se o senhor não conseguir, a gente dá um pause aqui rapidinho para conseguir colocar a sua apresentação no ar. Já deu? Peraí, também não está conseguindo abrir. Só um momentinho que a gente já retorna. Prontinho, conseguimos aqui colocar a apresentação, então vamos retornar com o senhor Carlos. Então, fiz uma apresentação rápida do que são as atividades que a gerência hoje que ela atua, né? Então, a gerência de pesca do IPAM é uma gerência que trabalha diretamente com o controle e licenciamento de atividades relacionadas à pesca e aquicultura, né, que envolvem tá passando aqui, já, que envolvem esses três núcleos de ações, né, que no caso é atividades da pesca, que a gente trabalha diretamente com a carteirinha de pesca, né, carteirinha de pescador amador, certificado de registro de pesca e ações de fiscalização para relacionados, né, que estão relacionados ao controle dessa atividade. A gente trabalha também com aquicultura, né? Atividade de aquicultura, que é o cultivo de organismos aquáticos, né? E que envolve principalmente hoje no estado do Amazonas a piscicultura. E a gente trabalha com a regularização da atividade, que é uma atividade potencialmente poluidora. E por fim a gente trabalha na ação, né, ou no controle de atividades relacionadas à indústria do pescado, né, que entra a parte de regularização dos empreendimentos, né, das indústrias propriamente ditas, a declaração de estoque e as ações de fiscalização também, né, as fiscalizações estão envolvidas nessa atividade, né. A gente tem algumas legislações, lógico, que orientam, né, ou normatizam as atividades e a gente tem que seguir. Para todos os efeitos, o IPAM é um órgão executivo, né, um órgão do Poder Executivo, ele vai executar o que está na lei, né? Então, a gente sempre está se atualizando, porque a legislação é dinâmica, muitas vezes ela muda, né, às vezes ao longo do ano, e a gente tem que se adequar e estar sempre atento ao que está sendo atualizado, né? Com relação à atividade, a gente tem a norma principal que regulamenta a atividade de aquicultura e pesca em nível nacional, né, que a gente tem a Lei Federal 11.959 de 2009, né, que ela já estabelece alguns critérios com base o que a legislação diz com relação ao que deve ser orientado o cumprimento, né, da regularização dessas atividades, né? Mas, lógico, por
conta de ser uma conversa mais informal, eu não vou adentrar na parte de legislação, né? O que a gente tem que ficar atento, principalmente, é a questão de uso dos recursos, né? O órgão ambiental ele trabalha com o uso racional de recursos ambientais. Então, principalmente quando a gente trata do licenciamento, né? Ou quando a gente vai fazer cumprir o regramento, né? Com certos usos de alguns recursos, como o pescado, a gente observa como esse recurso está sendo utilizado. Tem que ser um uso, lógico, racional, né? Um uso perene, né? Que envolva controle de modo que ele não se acabe ao longo do tempo. Então, a gente trabalha principalmente aí com relação, né? Eu deixei grifado aí, captura, né, de espécies, né? Captura total permissível, período de defeso, isso daí falando com relação à pesca, né? Os aparelhos de pesca utilizados, né, na questão da exploração desses recursos, e o monitoramento e fiscalização que a gente atua, como eu já disse, né? Então, quando a gente trabalha hoje com a parte de pesca, o órgão ele trabalha no controle, principalmente nessas ações, né? Com relação principalmente ao defeso, tamanho mínimo de captura, né? E, lógico, nas fiscalizações a gente tem várias situações que a gente se depara e tal, e a gente tem que tomar as providências, né, com relação ao uso de equipamentos proibidos, né, tipo de espécie que está sendo capturada em período que é proibido, etc., né. Hoje, o licenciamento, ele envolve, quando a gente vai falar de licenciamento da atividade, quando eu trabalho hoje, o licenciamento da aquicultura e das indústrias, né, principalmente. A gente trabalha com as licenças ambientais. A licença é um procedimento que a gente tem que seguir com relação à apresentação de uma série de documentos, né? E o órgão ambiental ele não fica livre ou ele não exime a pessoa interessada de apresentar esses documentos. Não, tem documentos mínimos que são obrigatórios de ser apresentados. Então, a gente toma o cuidado de exigir essa documentação. Lógico que não é uma documentação que é solicitada a ismo, né? Ou solicitada sem uma motivação, né? O órgão ele tem o cuidado de exigir uma documentação mínima também que facilite a atividade, que ela se torne menos burocrática, né? Então, eu vou falar um pouquinho mais para frente, quando a gente for tratar das atividades que envolvem licenciamento, quais são esses documentos. Outro detalhe que a gente também toma cuidado, muitas vamos dizer, das autorizações, né, no caso do licenciamento dentro do órgão ambiental, a gente depende de outros tipos de documentos que envolvem, né, já fica uma orientação para as pessoas que estão participando, no caso, né, das associações, né, de pescadores ou das associações de piscicultores, os próprios municípios, né, através das secretarias, têm documentos que o órgão precisa que depende da ação dessas entidades, né? Então, quando se trata de pessoa jurídica, a gente precisa de documentação. Vai licenciar, por exemplo, uma atividade de uma indústria que envolve um terreno, né? Vou dar um exemplo, né, só para a gente entender melhor. Vai licenciar uma atividade, uma indústria de pescado que envolve um terreno da prefeitura. A prefeitura tem que entrar com informações, né, para dizer como é que está operando qual é a origem daquele imóvel, né, como é que ele está sendo repassado para essa atividade. Fora outras questões, licenças municipais, né, dependendo da atividade, é exigido algum tipo de licença municipal ou autorizações, a gente pode comentar mais para frente. Muitas vezes, quando a gente trabalha principalmente com indústria, a gente tem a questão da destinação dos
do pescado, né, ou a destinação que é descartado, né, da produção, né? E a destinação da a água depois de uso na indústria para onde ela vai ser destinada, e muitas vezes a prefeitura é que recepciona esse recurso, né? E outras questões que a gente pode discutir mais para frente, né? Mas basicamente a gente trabalha nessa linha. Quando a gente trata da questão da fiscalização, o órgão ele lida com qualquer questão relacionada à atividade poluidora, né? Que no nosso caso aqui, quando a gente trabalha com a pesca, né, a gente lida com a questão da captura, né? Tamanho, os locais estão sendo capturados, por período, né? A forma de transporte e assim por diante, né? Então, a gente tem todos os critérios que estão embasados, lógico, na legislação. Quem trabalha com atividade, ela tem que entender um pouquinho do como funciona, né? Eu digo um pouquinho, mas tem que entender basicamente como funciona a atividade que ele vai entrar, que ele já atua, para ele poder desenvolver atividade sem nenhum problema, né? Então, existem regras da parte sanitária, existe regra nossa da parte ambiental. Às vezes, muitas vezes, elas estão entrelaçadas, então estão envolvidas. Então, a gente tem que ficar atento, né? O produtor, né? O empresário, quem vai trabalhar com atividade relacionada à pesca, ele tem que estar atento. Outra atividade que a gente lida é a emissão da carteirinha, né? Carteirinha de pescador. Aí o pescador, no caso, amador esportivo, ou aquele pescador que pesca no final de semana, ele tem que ter sua carteirinha para, caso ele for abordado e tal, ele apresentar a carteirinha. Ela é fácil de tirar, é feita totalmente online, né, no site do IPAM, paga um valor de uma taxa, né, uma taxazinha. Essa taxa está até desatualizada, ela aumentou um pouquinho, mas nada muito distante desse valor, né? Talvez aumente mais na frente, a gente está com atualizações de valor de serviço, talvez ela aumente, né? Que mudou um pouquinho a legislação, a gente pode ter algumas alterações. Mas hoje, quem pesca também, a gente lembra que é importante ter a sua carteirinha. Atividade durante o período de defeso, né? A gente tem períodos durante o ano que é proibido a pesca comercial, né? A pesca, captura, no caso, e a comercialização de algumas espécies. Muitas das pessoas talvez estejam acompanhando, ela já deve ter visto esse cartaz aí. É um cartaz que a gente faz questão de espalhar pelo estado do Amazonas todo, né? Esses dois cartazes. Tem um cartaz de defesa e é do pescador com relação do cara captura, com relação ao tamanho mínimo, né? Então, a pesca durante o período, principalmente de 15 de novembro a 15 de março do ano seguinte, né, a gente tem algumas espécies que elas são proibidas da captura. E o pescador também ele não fica desprevenido, né, no caso, porque nesse período ele recebe seguro-defeso, né? Então, é um período de preservação das espécies, principalmente para a reprodução, que a gente estudos, né, têm sido desenvolvidos e mostraram que as espécies elas têm um período específico para se reproduzir, para que cada ano tenha a substituição dos estoques, né, a reposição desses animais nos estoques naturais, né? Então, hoje a gente trabalha aí, né, quem conseguir identificar, a gente trabalha com tambaqui, né, período de defesa do tambaqui, o pirarucu, principalmente o pirarucu, ele é o ano todo, basicamente, ele não tem diferença com relação a um período pré-estabelecido e depois ele fica livre para pesca, né? O pirarucu hoje que é comercializado, ele tem que vir ou da piscicultura ou ele tem que ser fornecido de acordos de pesca que trabalham com a espécie
né, a captura autorizada dessa espécie dentro desses ambientes, né, os ambientes de acordo de pesca. O tambaqui também tem seu período aí, né, de 1º de outubro a 31 de março do ano seguinte. E essas outras espécies aí que a gente trabalha também, né? Tem o aruanã, caparari, pacu, sardinha, né, jaraqui, algumas espécies que a gente trabalha de 15 do 11, né, 15 de novembro, a 15 de março do ano seguinte. Tá? Observar também a questão do tamanho mínimo, né, que a gente, para algumas espécies, é definido. Né? O tambaqui é no mínimo 55 centímetros para capturado, quando ele é capturado da natureza. Isso aqui tudo eu estou falando da natureza, né, quando ele é capturado em ambiente natural. Quando é da piscicultura, a gente não tem a gente não tem essa restrição. Né? Então, a gente tem algumas espécies, quem quiser ou tiver com dúvida, né, ou quiser, a gente sempre tem disponível esses cartazes. A gente recomenda aí que os secretários, quando vêm em Manaus, né, ou as pessoas que estão envolvidas na atividade, procurem o órgão que a gente fornece, né, de forma gratuita esses cartazes para ser distribuídos. Vai no município, coloca na feira, coloca espaço que envolve a questão da pesca, né, a gente recomenda. Então, isso tudo está, lógico, estabelecido na legislação, né? A questão do tamanho, das espécies, etc. Aí a relação atividade de pesca, está escrito aquicultura ali, mas atividade de pesca, a gente toma cuidado de uso de equipamentos proibidos, né? Como as redes de arrasto, né? Explosivos, etc. Tá? A gente também tem restrições com relação às unidades de conservação, as unidades, no caso, né? Estaduais, federais, terras indígenas. Chamo de terras protegidas, que essas áreas têm uma questão normativa própria. Né? Elas são áreas que são muitas vezes formadas dentro de instruções normativas e acordos de pesca que, por estarem ali dentro daquela área, né, um regramento específico, é proibida a pesca, dependendo do local, dependendo do período e assim por diante. Então, tem que sempre prestar atenção, o pescador, principalmente, quando ele vai atuar, né? A gente tem as áreas, né, que são de livre acesso, né, que a legislação diz, os recursos ambientais eles são de bem comum, né, de acesso a qualquer pessoa. Mais áreas específicas, elas têm restrições. Com relação à atividade de aquicultura, hoje, né, talvez eu possa até especular que vai ser a questão mais perguntada aqui, né, da atividade. A aquicultura, ela já é uma atividade que envolve a regularização do imóvel rural, né? E por isso talvez seja uma atividade um pouco mais complicada para regularizar, né? E eu vou ter provavelmente questionamento de pessoas aí falando dessa dificuldade, né? Mas com relação à atuação do órgão, a gente atua dentro do que estabelece a lei, né? A lei ela diz o seguinte, que para regularizar o imóvel rural, hoje, no caso, eu vou dar o exemplo que é o maior problema que a gente tem no licenciamento, né? Que é a regularização do imóvel e o cadastro ambiental rural, né? Muitos desses problemas estão envolvidos a ação ou atuação das prefeituras, né? A gente depende muito, né, quase que exclusivamente, dessas entidades para regularizar os imóveis no município, para a partir daí ele ter autorização para regularizar a atividade no órgão ambiental. Por que a gente cobra isso? Porque o imóvel ele tem muito conflito, né? Existe muito problema com relação ao uso e ocupação de terra. E a gente vê isso na prática. A gente chega muitas vezes lá no órgão, quando o cara vai regularizar, ele vai dar entrada na documentação dele e ele dá entrada no mapa, igual esse aí que vocês estão vendo aí na tela, né? Tem um mapinha. Né? Esse mapa, quando ele manda lá para a gente, e a gente manda para uma base de dados que vai comparar esse mapa com relação à espacialização dele na superfície, né, do globo,
E a gente vê que tem uma sobreposição. Às vezes a pessoa nem sabe, mas ele vê um terreno lá que ele diz que é dele, né? O terreno é da pessoa, e tem outra pessoa que diz que também é dono, né? Muitas vezes parte do terreno, a parte do fundo, né? E isso é um problema. E é um problema porque o órgão ambiental, a gente não, né, como ente público, a gente não pode dar uma autorização para uma pessoa que está com problema fundiário, né? É muito complicado, porque o problema fundiário pode acarretar outros problemas, né? A pessoa tem que ter ciência do que é a posse do imóvel, né? A regularização da terra e tudo mais, para seguir com a regularização da atividade. Muitas vezes o órgão ambiental ele trava, ou a atividade fica travada por conta disso. Hoje eu especulo que cerca de 90% dos problemas, né, relacionados à regularização ambiental está diretamente envolvido com a questão fundiária, né? E a gente tem muitos problemas, principalmente com os municípios, porque os municípios eles têm muitas vezes déficit, estão devendo procedimentos para o órgão fundiário federal, que no caso é o INCRA, para regularizar aquelas terras no município, né? Porque a gente tem hoje a diferença, né? A separação, no caso, dos imóveis federais, as terras, né, que são fornecidas por as entidades federais, no caso a federal, a principal é o INCRA, estaduais e municipais. Eu já peguei situações que o cara ele tinha uma terra do INCRA, a documentação do INCRA, estava todo regularizado, tinha título definitivo e tudo mais, só que estava dentro de uma terra do município. E o município estava dando título definitivo em áreas que, em tese, né, ou ele não procurou, né, regularizar a terra naquele município, né, juntar ao órgão federal para distribuir, né, esses títulos, ou o ente federal também teve algum problema na emissão desse título. Então, existe esse conflito também. Então, a gente pede que os órgãos, né, municipais e órgãos fundiários municipais, né, principalmente, que eles atuem para tentar solucionar esse problema, que hoje é o principal problema aqui, eu falo pela gerência de pesca, né? Mas eu acredito que em outros setores que lidam com a atividade agropecuária, eles também têm esse problema. A questão do cadastro ambiental rural é outra questão que a gente lida, que está envolvido com a questão fundiária, né? A situação do imóvel, quando ele não está regularizado, já fica difícil fazer o CAR, e também o interessado ou proprietário do imóvel, que ele atua de forma, eu posso dizer, ele atua indiscriminadamente, vamos dizer assim, né? O cara desmata a área que não é para desmatar, ou desmata, fez um desmate antigo, ele não fez a recuperação, tem várias situações. Então, a gente também verifica essa situação, né? A questão do cadastro ambiental, para quem não sabe ou não, nunca lidou, né, com esse processo de regularização, é a descrição do imóvel com relação às áreas especialmente protegidas dentro do imóvel. Então, hoje, de um modo geral, lógico, tem várias exceções, tem algumas regras específicas. Hoje, o licenciamento do imóvel, a pessoa ela é obrigada a declarar uma área equivalente a 80% dentro da área de floresta do imóvel como reserva legal. Esse é o principal, vou botar entre aspas, o problema do licenciamento para as áreas que, no caso, quem vai fazer o cálculo, o licenciamento da piscicultura. Porque de um imóvel, vamos botar aí de 100 hectares, para facilitar o cálculo, 100 hectares, 80 hectares tem que estar preservado, né? E muitas vezes o interessado, a pessoa que quer fazer atividade, ele já desmatou mais do que esses 80%, e quando ele vai fazer atividade, ele já construiu, né, a infraestrutura dele dentro dessa área que já está desmatada, além do permitido, né? E já dá um problema também grande, né?
muito dos casos tem que ter desativação, né? Você tem que sair daquela área, tem que apresentar estudo para recuperar aquela área e tudo mais. Então, a gente recomenda aí, principalmente quem trabalha, quem é produtor rural, que trabalha, não falo só para nossa atividade, né, da piscicultura, mas para quem trabalha com atividade produtiva no setor primário, tomar muito cuidado quando for explorar a sua área, né? Buscar primeiro fazer a regularização junto ao CAR, né, fazer o cadastro ambiental rural. Tem técnicos especializados que vão fazer esse estudo e tudo mais. Hoje, o Estado ele dá essa assistência através do IDAM, né? O órgão ambiental também está com um projeto muito interessante, que ele está dando a regularização do CAR para pequenos produtores rurais lá na instituição. Então, se você é uma pessoa que tem uma pequena propriedade rural, né, que atende ao perfil de agricultor familiar e tudo mais, pode se dirigir ao órgão que a gente vai dar as orientações, né? O IPAM está fazendo a regularização do CAR, né? Diretamente no órgão ambiental. Então, quem tiver dúvida ou que quiser procurar o órgão para entender como é que funciona esse processo, pode procurar e a gente dá as orientações, identifica a área, vê tudo direitinho. Tá? Então, resumindo, para a questão, porque eu me estendi mais aqui, né, da aquicultura. O principal problema é a questão fundiária, tem que se estar muito atento, principalmente nos municípios que têm processo fundiário ou arrecadaram terras federais, né, terras estaduais, emitiram títulos, eles têm que fazer um programa ou um projeto de adequação dessas áreas, né, de referenciamento das áreas, para evitar esse tipo de conflito. Hoje, o maior problema que existe no Estado é com relação a isso. E a questão do cadastro ambiental rural, que os municípios também podem dar essa assistência, né? Eu conheço muitas prefeituras que têm secretarias de meio ambiente, secretarias de produção rural, eles dão essa assistência no CAR, né? Tem técnicos especializados, a prefeitura ajuda nesse sentido. O órgão, a gente, no caso, como órgão ambiental, a gente faz a nossa parte e a gente até convida, né, os interessados, os entes municipais, que façam a solicitação. O órgão ele é muito solícito quando a gente vê que a pessoa se interessa por treinamento, orientações, né? A gente se dirige ao município, eu mesmo já fiz vários cursos, né, com pessoas ligadas às prefeituras, né? O órgão ambiental se disponibiliza a dar esses treinamentos porque a gente entende que isso vai facilitar o processo, né? O que seria um e-mail para fazer as solicitações, Carlos? Hoje a gente tem um e-mail, pode ser mandado diretamente para o e-mail da presidência, Uhum. que é o gabinete@ipam.am.gov.br. Né? Então, se o secretário tiver interesse, ele vai dirigir, né, um e-mail para o gabinete da presidência, ou pode ir lá no órgão protocolar diretamente, ou conversar diretamente com a gente. Às vezes é melhor uma conversa, para a gente entender o que é preciso, né, de orientação para aquele município, para a gente dar as orientações corretas e direcionar para o treinamento correto também. Né? Então, quando eu trabalho com a questão do curso, por exemplo, eu dou treinamento voltado para a atividade de aquicultura e para o setor rural, de um modo geral. Envolve a parte de agricultura familiar, etc., né? Os pequenos produtores. Né? E a gente é muito bem direcionado e a gente tem esse feedback quando a gente vê que isso retorna para o órgão. Porque quando a gente dá uma orientação da forma correta, com o tempo necessário e tudo mais, a gente começa a receber o retorno, né, com os processos mais bem executados, etc. Né? Então, a gente pede que quem tem interesse, né, nos municípios, a gente recomenda que solicite. Né? O órgão sempre está disposto a ajudar. Seguindo aqui, né, para a gente seguir para as perguntas. Tem várias modalidades, né, de atividades relacionadas à piscicultura.
Tem atividade de piscicultura em grandes corpos hídricos, na forma de tanque-rede, tem tanque escavado, né? Então, a gente orienta também que quem vai trabalhar com a atividade, seja instruído por um profissional habilitado, né? Um engenheiro de pesca, principalmente, né, um profissional qualificado aí, né? Escrito em órgão de classe, tudo bonitinho, para dar as orientações corretas. O produtor rural, eu digo assim, ele é muito afoito, né? Às vezes ele quer, sem ajuda, sem orientação, ele quer fazer logo da cabeça dele. Então, eu não recomendo, porque isso pode causar até um problema ambiental que vai dar uma consequência para a pessoa. A gente já viu situações, a pessoa construir uma barragem, por exemplo, né? A barragem ela tem uma característica que tem que ser observada em relação à engenharia de construção, senão ela pode romper. E eu já vi situações assim, que a barragem rompeu, já matou pessoas, né? Então a pessoa tem que tomar cuidado quando for trabalhar com um projeto, né? É bem relacionado com, por exemplo, construir um prédio, né? Ninguém faz da cabeça. A pessoa contrata um profissional habilitado. Se não contratar, o risco é grande de desmoronar. Então, na atividade produtiva, assim, a gente aparenta, né, que é uma atividade fácil, né, para construir, para desenvolver, mas não é, né? Por isso que a gente tem profissionais que são qualificados para dar a orientação certa. Então, a questão de obra, execução de obra, uso de espécies que não são permitidas, a gente tem que tomar cuidado, né? A gente tem as espécies exóticas, como a tilápia, que são, né, proibidas no estado, né, não são autorizadas. A questão do manejo, que pode causar algumas alterações de qualidade de água, tudo isso daí também está envolvido na questão do retorno financeiro do proprietário, né? Quando ele não tem a orientação correta, ele acaba perdendo dinheiro. Então, é interessante que ele seja bem orientado. Eu recomendo também, no caso, as prefeituras, que qualifique seu corpo técnico, porque eu já vi muito profissional habilitado em prefeitura que está dando esse apoio, né, e está fazendo um diferencial grande, né? Prefeituras, elas ajudam bastante. A gente sabe das dificuldades do Estado, né? O IDAM, muitas vezes, ele tem suas dificuldades, né, de dar essa assistência. São muitas pessoas e tal. Então, quando o município ele pode ajudar, é interessante também, né? Então, a gente pede essa orientação que o órgão ambiental dê, né, essa instrução, né, para os profissionais da forma correta. Isso gera retorno com a regularização das atividades no município da forma adequada. Os frigoríficos são atividades mais específicas, né, e que envolvem um custo bem maior, porque é uma infraestrutura muito grande, né, e cara, né, para ser construída, né. Normalmente são feitos por grandes empresários, né? Então, mas a gente fica atento também para a regularização. A regularização do frigorífico, ela muitas vezes não envolve diretamente cadastro ambiental rural, muito raramente, porque normalmente ela é executada em área urbana, né? A área urbana, de modo geral, ela já a questão fundiária já é mais bem definida, né? Então, tem pouco conflito com relação a isso. O maior problema dos frigoríficos, a gente toma muito cuidado, a questão do estoque dos animais, do pescado, né? Ah, estoque nas câmaras, que tem que ser feita a declaração de estoque no período correto, né? Hoje a gente está na fase de recepção das declarações de estoques, as espécies que são declaradas são armazenadas nesses frigoríficos, né? Que é o surubim e o caparari. Então, a partir do dia 15 de novembro até o segundo dia útil, a gente está recepcionando as declarações de estoque. Para esse empresário, né, essa pessoa que está trabalhando com a indústria, ele não tem problema relacionado aos animais que estão nas câmaras, porque o peixe ele não tem lá CPF, ele não tem declaração de nascimento.
A gente só vai saber o que é declarado, né, quando ele vai fazer uma vistoria, uma fiscalização. No caso, ele declara aquele peixe que ele capturou antes do período de defeso e a gente fica ciente que na câmara dele aquele peixe foi capturado antes, né? Para não ter um problema dele estar pescando peixe de forma ilegal em período que não é permitido. Então a gente observa isso aí, né? A questão da regularização também envolve, né, dependendo da indústria, como a indústria de grande porte, a destinação dos efluentes, né? Como é que está sendo tratada a água que está sendo utilizada na indústria. E, dependendo da indústria que utiliza algum tipo de sistema de refrigeração que é perigoso, também a gente observa. A gente tem lá um dos estudos que é exigido para a indústria, né, no caso na indústria de pescado, é o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, por exemplo. Ele envolve a destinação de tudo que é produzido de resíduo dentro da indústria, né? Resíduo da parte de produção, da parte de funcionário, etc, etc. Então, isso daí tem que estar bem alinhado. Regularização fundiária fundiária, não, desculpa, regularização ambiental dos frigoríficos é basicamente documentação do interessado e da empresa, caso pessoa jurídica, documentação do imóvel, o projeto, ele vai ser apresentado, plano de gerenciamento de resíduos e as declarações que ele tem que emitir, né, dependendo da situação. No caso, tudo, né, que é de documento, a gente tem especificado no site do IPAAM. O IPAAM hoje tem um site que é muito fácil de acessar e muito fácil de direcionar, né, as atividades lá para você ver. Tem os itens lá de serviço, a pessoa clica lá, vai ter o serviço por atividade específica, tem lá a atividade de piscicultura, né, relacionadas à pesca, piscicultura, frigorífico, etc. E a gente lá já tem tudo descrito, a documentação, tudo bonitinho. Para a pessoa que tem interesse, ela buscar a regularização da atividade. Senão, ela pode, a gente tem, né, no órgão de balcão de atendimento, a gente pode dar as orientações, pode falar diretamente com algum servidor lá da gerência, né, ou de outra gerência, né, para se informar. Então, o órgão ele é bem aberto nesse sentido, né? Todo mundo que é recepcionado na instituição ele é atendido. E é só uma estatísticazinha para a gente entender, né? Hoje, como é que funciona o licenciamento. Pra vocês terem uma ideia, olha o que acontece com relação à emissão das licenças, a última linha naquela tabela ali. Das licenças emitidas, né, de 139 licenças emitidas, 55 ficam, são emitidas, né, e as outras não são. Né? Nível de eficácia aí de 39%, ou seja, de 100 licenças que são solicitadas, somente 40 são emitidas. Tudo por conta de problemas, alguns que eu falei aqui, na questão fundiária principalmente. Falta de documentação, falta de assistência técnica, o técnico não qualificado para executar, né, o projeto e assim por diante. Então, tem que se tomar muito cuidado. E a gente precisa muito da parceria quando a gente trabalha com licenciamento de outros órgãos, outras entidades, do profissional correto, né, que esteja situado, né, para trabalhar de forma correta no setor. Né? Então, a gente pede esse apoio. Né? E muitas vezes o órgão ele serve de saco de pancada. Né? Todo mundo diz que quando dá algum problema, a culpa é do IPAAM. Né? Mas eu estou esclarecendo. Muitas das vezes, eu digo aí, quase 90% dos casos, o problema não é do órgão ambiental. Porque o órgão depende de documentos de outras entidades. Né? E, como eu disse, questão fundiária e o cadastro ambiental rural é o que a gente mais tem problema. Né? A- se houver um empenho, né, para se melhorar isso, daí vai ser muito interessante. Né? Então, quem é envolvido na parte política, secretário de produção, prefeitos, né?
até em nível estadual, quem tem aquele relacionamento político, puder fazer essa cobrança para que cada vez mais se diminua essa burocracia na questão fundiária, na regularização do imóvel rural, vai facilitar muito o nosso trabalho. Tá? Então, assim, é isso. A gente fica aberto aí às perguntas. Perfeito. Eu deixei aqui o contato, quem quiser anotar, esses dois telefones aí, um dos telefones é o telefone da gerência. A gerência tem um telefone de contato direto aí, tá? Lá no telefone da gerência tem o WhatsApp, a pessoa pode mandar informação, solicitar, no caso, informação direta na gerência, tá? E a gente dá orientação, manda, no caso, a documentação, se tiver, ou consulta processo, tudo isso daí a gente faz pelos contatos. Tá? Tem o e-mail aí também, que a gente pode receber, né, alguma solicitação, ou, se for no caso, algum ofício, né, algum pedido. Tá? Então, fica à disposição enquanto eu estiver na gerência de pesca, né? Fico à disposição para quem precisar. Né? A gente, como servidor público, a gente tem que entender a palavra servidor, né? Porque nossa função é essa. E sempre que eu puder, né, a gente ir a campo, né, dar essa orientação, a gente vai ajudar. Perfeito, seu Carlos. Ótima apresentação, muito obrigada. Antes de iniciarmos aqui as perguntas, deixa eu só registrar os municípios que estão presentes aqui conosco, que deram um alô no chat. O Otávio Ramos Lopes, do município de Tocantins, bom dia. Jainesson Alfaia de Maués. Valdemar Nascimento, de São Paulo de Olivença. Rio Preto da Eva presente, com o senhor Nilson, coordenador de Defesa Civil. Júnior Bahia, estudante de Engenharia de Aquicultura do IFAM, do campus de Presidente Figueiredo. Jutaí, presente, bom dia, obrigada. E aí vamos para a nossa primeira pergunta. Deixa eu só ver aqui quem foi que mandou, foi o Janés. Em caso de documentações de imóveis rurais para comprovação, em alguns municípios, como é sabido, não emitem títulos, históricos de posse ou outro, unicamente o ITR, a qual confere como possuidor ou tomador cuidador da posse daquele imóvel. Neste caso, o ITR tem validade para comprovação de posse do imóvel ou não? Um abraço aí para o Jânison, meu amigo. O ITR ele não tem poder, né, ele não tem validade como documento fundiário. A gente, como eu disse, a gente recomenda que a pessoa busque regularizar o imóvel, só tem validade se for junto a um órgão fundiário. Ele tem que saber se a terra dele ela é arrecadada pelo estado ou município ou se é uma terra devoluta ou uma terra federal, para ela poder ir no órgão correto. Né? Então, a primeira coisa que a gente pede, se ela acha que é um terreno do município, vá na prefeitura e se informe. Se não é do município ou é do estado, ela vai, né, no órgão fundiário estadual ou, em último caso, né, vai no INCRA, né, se informar para saber se ele pode regularizar por lá. Tá? Só um adendo que a gente entende a questão da pessoa interessada, dela ter a dificuldade de regularizar o imóvel, etc. Mas muitas das vezes a pessoa ela está na terra, ela está usando, usufruindo daquela terra há mais de 20 e 30 anos, ela nunca buscou regularizar. Né? Então a gente pede que seja feito, né? A gente reforça que seja feita essa regularização, porque hoje está cada dia fechando mais a questão do acesso à fonte de recursos, principalmente, né? No caso de bancos, etc. Eles estão exigindo cada vez mais que se tenha a documentação fundiária, senão ele não consegue empréstimo, ele não consegue uma série de benefícios, né? Principalmente o pequeno produtor que já tem essa dificuldade. Então, a gente orienta que se busque o órgão fundiário. Né? Perfeito. Nós temos aqui uma outra pergunta, foi feita pelo Júnior. Ele disse assim: quando cabe a possibilidade da inexigibilidade do licenciamento ambiental? A inexigibilidade, ela é em alguns casos específicos em que a atividade ela tem um baixíssimo potencial de risco ambiental. Né? Para a nossa atividade de pesca, a gente basicamente não tem nenhuma atividade que caia nesse perfil.
né? Toda atividade de piscicultura, frigorífica, etc., tem esse risco potencial, né, esse risco ambiental. Então, mas assim, hoje a gente tem no site do IPAM, tem uma lista das atividades que enquadram nesse perfil, né? Então, a gente recomenda, vai lá no site do IPAM, lá tem a descrição das atividades e tem essa lista lá das atividades que não encaixam, né, no licenciamento normal, e ele entra como declaração de inexigibilidade. Ok. O Jefferson disse assim: Bom dia, parabéns pela excelente palestra e treinamento. Carlos, o produtor que está pretendendo instalar uma estrutura de criação de peixes dentro do perímetro urbano de um município, precisa de licença do IPAM ou apenas da sua referida prefeitura ou ambas? A legislação diz que ele tem que ter a licença estadual. A vantagem dele fazer na área urbana é que ele não vai precisar fazer cadastro ambiental rural e nem fazer, em tese, não teria que fazer regularização fundiária, porque no município normalmente isso já é solucionado, né? Ele já tem na área urbana do município já é mais definida essa questão fundiária. Então ele não precisaria fazer o CAR, né, em tese. Certo. O Josias disse assim: Como poderia ser possível para que o cadastro de aquicultor fosse emitido com mais agilidade no tempo menor, uma vez que temos o cadastro com mais de 2 anos e não foi liberado? Aí tem que ver a particularidade nesse caso, eu estou imaginando que ele está falando de algum processo em específico, aí tem que ver a particularidade do processo, né? Qual é a média assim, de tempo? Hoje a gente emite hoje um cadastro de aquicultura, que é o licenciamento menos burocrático, né, vou dizer assim, né, que é para piscicultura de até 5 hectares de área alagada, de pequeno porte, em média 3 meses. Tá? Então, é um tempo razoável, porque a gente precisa, lógico, também de período para organizar deslocamento ao município para fazer vistoria, a questão de fazer relatório, etc. Então, em média, 3 meses. E isso eu estou falando se ele tiver com a documentação toda resolvida, né? Ele não tiver nenhum problema de documentação fundiária, etc. Muitas das vezes, tem gente realmente, tá? Processo parado há 1 ano, 2 anos, tá com problema de regularização. Mas eu reforço, não é uma questão, muito dificilmente, lógico, eu não vou dizer que não é, nunca possa acontecer do órgão ambiental, mas muito provavelmente é uma questão que ele tem que resolver com outro problema. Ele está passando lá dentro do imóvel Algo dele, específico. algo bem específico, como eu disse, principalmente questão fundiária, né? Então a gente não tem como regularizar nesse formato, né, se ele não tiver o documento. Lógico, se a lei mudar, né, pode ser que amanhã algum deputado, né, dê entrada no projeto de lei e no projeto de lei diga lá que, não, a partir de hoje só precisa da carteirinha de produtor rural para licenciar. Perfeito, a gente não vai, como eu disse, a gente é o órgão executor, né? A gente não vai questionar a legislação, só vai executar o que está escrito na lei, né? Então, se tiver essa mudança, a gente não tem problema nenhum. Mas algum processo que tem essa dificuldade, o licenciamento está há muito tempo, nesse caso eu até oriento, eu deixei o contato, né, o WhatsApp disponível, manda mensagem lá no telefone da gerência, a gente vai buscar saber o que está acontecendo no processo e a gente vai dar orientação. Ótimo. A Cristiane disse assim: o IPAM emite CAR para assentados no caso do INCRA? Você entendeu? No caso, porque a gente tem algumas situações de área de assentamento, quem faz o CAR é o INCRA, né? Então tem que saber, tem que se informar lá no INCRA se aquela área de assentamento, dependendo do projeto de assentamento, quem vai fazer o CAR é o INCRA. Então, mas lógico, pode buscar, né, pode procurar o órgão ambiental, né, procura o IPAM, leva a documentação toda certinha, que lá a gente vai saber, né? A gente consegue dizer se a área é permissível, né, de realização do CAR, né, de fazer o CAR naquele imóvel, e se a gente consegue fazer também. Porque, como eu disse, o IPAM está com um projeto que a gente está dando essa orientação, está fazendo o CAR para os pequenos produtores, né, por conta da dificuldade que a gente sabe que existe. Então, a gente está dando essa orientação. É só buscar o órgão que a gente consegue esclarecer.
Legal. O Manuel Viana disse assim: André, bom dia, meu querido. Com relação ao tamanho da área de lâmina d'água, todas estão passivas de licenciamento ambiental pelo órgão estadual? Sim. Hoje o licenciamento é para qualquer tipo, formato de lâmina d'água. A gente até pega algumas situações que a área da pessoa é muito pequena. Às vezes é um aquário, né? Para vocês terem uma ideia. O cara cria peixe no aquário, aquele aquário, um restaurante tem um aquário, né? Não é aqueles aquários pequenos, é um aquário um pouco maior. Independente do tamanho, ele tem que regularizar. A diferença é que a regularização ela é classificada pelo porte. Então, até 5 hectares de lâmina d'água, o licenciamento é simplificado, que a gente chama de cadastro de aquicultura. Acima de 5, a gente tem as licenças ambientais, que é a licença de instalação, operação, né, licença prévia. E a pessoa tem que primeiro identificar qual é a lâmina d'água que ele tem disponível, né, o que ele quer construir para a gente poder classificar. Perfeito. Somente essas perguntas por enquanto. Deixa eu registrar aqui a presença da Lara, de Boa Vista do Ramos. Bom dia, Lara. Do Paulo Henrique, do José Augusto, de São Paulo de Olivença, do Josias, secretário de Aquicultura e Pesca de Codajás, o Leon de Altazes, a Cristiane, do IDAM de Parintins. Muito obrigada, gente, pela participação. Aqui conosco também o Virlande Miranda, bom dia. Por enquanto, somente isso de perguntas. Eu quero passar a palavra para o senhor para as considerações finais. Eu agradeço o convite, né, a gente fica feliz que exista o interesse, né, das entidades responsáveis, né, de várias pessoas e de quem está participando também do evento, que busquem a regularização ambiental. Né, e eu reforço novamente que aqueles interessados de entidades públicas que queiram contribuir para a regularização de suas atividades dentro dos municípios, né, às vezes até entidades sem fins lucrativos, né, associações, etc., a gente está sempre disponível para ajudar. Né? O órgão ele é bem engajado nesse sentido, né? De sempre que possível, ou sempre que alguém se interesse, né, pela regularização de suas atividades, a gente não quer deixar essa pessoa abandonada. Né? A gente sempre busca ajudar. Né? Então, isso é um empenho nosso, né, como gerência e como órgão ambiental. E as pessoas de modo geral, quem tem interesse, né, numa atividade que envolva, não falo só da parte de pesca, mas outras atividades agropecuárias, né, pequenas indústrias, né, busca o órgão para se regularizar. É melhor a pessoa trabalhar da forma correta, né, entendendo a legislação, para evitar algum tipo de problema, porque às vezes a pessoa é imprevisível o que pode acontecer, né, dependendo da atividade que a pessoa está lidando, isso pode gerar um problema sério. Então é bom ela estar coberta, né, estar garantida com a sua licença. A gente recomenda isso. Perfeito. Muito obrigada, senhor Carlos. Ótima apresentação. Muito obrigada por estar aqui conosco. Registrar aqui a presença do município de Apuí, do Cildo Oliveira, do IDAM de Boa Vista do Ramos. O Jason disse assim: parabéns pela explicação, o Jason Protásio, de São Paulo de Olivença. São Gabriel presente, muito boa apresentação. E o Vilande disse assim: esperamos pela parte 2 do seu curso de CAR e licenciamento em Apuí. Olha aí, já está solicitando mais uma apresentação. O Davi do IDAM, Unidade Local de Inhamundá. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Estamos finalizando aqui mais uma edição do AAM Capacita e eu espero vocês na próxima edição. Um bom dia e tchau, tchau.